fiz a apresentação da autora do livro, que é alguém que se dedicou de longa data ao mundo da corporate governance, da governança corporativa usando a tecnologia do português do Brasil, e foi fundadora e depois uma das administradoras, presidente, aliás, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E estava eu a dizer, para contextualizar o tema, que num outro livro que dois autores, o Eduardo Pita Ferraz, português, e o Manish Adhikari, publicaram um manual de Corporate Governance, que é realmente muito, não só muito espesso, não é? Mas também realmente com muita densidade e conteúdo muito importante, sobre os órgãos da administração. Estava a citar que, therefore, recruiting and developing directors, both executive and non-executive, who are able to go well beyond the basic needs, is the secret to building a high-performing and fully actualized board in a process led by the chair. Another viewpoint about board effectiveness relates to its building on the following four pillars, which should lead to a robust decision-making process: individual's quality, focus, commitment and dedication, information architecture, structures and processes, and group dynamics. Se lermos o livro da nossa autora, vamos percorrer estes quatro pilares. Isso é que é muito curioso, porque foi isso que, de certa forma, temos a nossa professora, que será ela, a professora Clara Raposo, também ela, com experiência própria e académica. E académica, ia dizer, claro. Ou diria, académica e depois da vida real, nós dizemos com maldade, não é? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, porque é uma injustiça. E isto só os frustrados que não têm título académico é que dizem. Eu devo dizer que fascinou-me o livro da nossa autora, porque não posso deixar de vos dizer, e este momento é muito propício depois das eleições portuguesas e das futuras eleições brasileiras, que quando vim há exatamente 30 anos, de 15 anos no Banco Americano, vinha de Nova Iorque e vinha presidir o Conselho de Administração de um banco, que era público e que virava privado. E uma das coisas que me fascinou na conversa com o acionista, que era o primeiro-ministro e o ministro das Finanças português, da Fazenda do Brasil, foi uma conversa assim: bom, mas nós temos ótimas pessoas para pôr no seu conselho. Estamos enganados. Quem vai escolher as pessoas sou eu. Não, são pessoas, são muita experiência. Um deles está na banca pública há exatamente 20 anos. Já uma não. Não, uma pessoa que já valorizado na banca internacional. Bom, to make the story short, a verdade é que nós sentimos uma nova realidade, que é relações pós-pandémicas e não só, e macroeconómicas. O Estado volta a ter um peso, eu diria, diferente, para não quantificar. E uma das preocupações que de repente me veio à cabeça ao ler isto tudo, ou para ler o livro, sobre o qual já tinha lido alguns capítulos, mas não tinha lido o livro, eu fiquei um pouco perplexo, porque é algo que temos que ter no subconsciente, porque a tentação por motivos muito objetivos, de maneira que não seja por isso, e político-económicos, de repente vamos ter um Estado acionista, outra vez, com um peso maior ou menor, mas com peso, com critérios de seleção que não sei se são aqueles que obedecem aos 4 pilares. Não sei se me faço entender de uma forma, eu diria, enfim, subtil e não direta. Portanto, professoras, vi o mundo feminino do vida, não é? Estamos nós aqui para aprender muito bem. Sou professoras, muito obrigado. SRS está. Professor António Gomes Mota, agradecer ao IPCG, ter escolhido esta casa para lançar este livro. O IPCG tem sido uma referência do seu trajeto e, em particular, nos últimos mandatos do António Gomes Mota, que, indiscutivelmente,
ao suceder-me, conseguiu abrilhantar o exercício do cargo de presidente, como eu nunca teria conseguido fazer. Portanto, muito obrigado. Passo a palavra à professora Cláudia Sousa Oliva e depois acho que a professora Cláudia faz não é, a argumentação, uma análise e, naturalmente, julgo que a ideia da professora é fazer depois um debate sobre isto, que quiser intervir. Só com uma pequena nota que a professora Cláudia pôs, às 7 tem que sair, e, portanto... Nós, claro, às 7 saímos todos. Muito obrigado. Sandra, quer... Acho que você vai falar, não vai? Muito obrigada, Pedro. A apresentação não podia ser mais gentil. Eu agradeço muito o convite de estar aqui na sua casa, na FRS, e agradeço muito o convite do IPCG. Eu tenho dificuldade para não falar IPGC, porque afinal são 26 anos de GC e não de CG. E muito obrigada, professora Clara, de estar aqui conosco. Mas antes de entrar propriamente na apresentação, eu quero falar dessa diferença de CG e GC. Nós fizemos o mesmo dilema, Pedro e Antônio, nessa situação de corporate governance, governança corporativa. Quando nós fundamos o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nós criamos primeiro o IBCA, o Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração, que é como chamamos no Brasil os administradores não executivos, aqui, como vocês se referem. Então, pouco tempo depois, chegamos à conclusão que nós não queríamos um instituto de profissionais, e sim que a gente tivesse um impacto mais amplo na governança corporativa do Brasil, na corporate governance do Brasil, e mudamos o nosso código, isso foi em 99. Eu estava no conselho, eu tive um conselho do Instituto nos primeiros 5 anos, e tivemos que ter este dilema para decidir como iria chamar o Instituto, portanto, de Corporate Governance. A gente não queria usar uma expressão em inglês, e fui eu, com um dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, para a sala de reunião do conselho, me lembro bastante bem, em 99, porque parte dos meus colegas diziam que em português não havia essa acepção de governança desta forma. E eu levei o dicionário, e outros colegas também concordavam comigo, que sim, existia uma expressão governança que poderia ser aplicável ao que nós estávamos falando. Claro que nós estamos falando de conceitos mal compreendidos ainda, inclusive corporate governance ou whatever. Nós não se entendia muito bem. Antes da crise financeira, dos escândalos corporativos de 2000, era muito etéreo o conceito de governança corporativa. Bom, a governança corporativa venceu e hoje no Brasil sequer se pode imaginar que se usaria outro termo para definir governança corporativa ou corporate governance. Então, nós passamos esse dilema e acabou vencendo a expressão em português. Mas a gente respeita a opção que vocês fizeram. O que importa é que o conceito traga todos os princípios que estão embutidos aí. Bom, eu vou começar, então, depois dessa digressão aí, falando um pouquinho da história de corporate governance, governança corporativa, da motivação que eu tive para escrever a Caixa Preta da Governança, que eu lancei primeiro, a primeira edição em português em 2017, e agora sai com a 4ª edição, a edição brasileira, e a primeira edição em inglês, The Black Box of Governance, que foi lançado em setembro do ano passado. E a minha motivação foi tanto envolvida todos esses anos com governança corporativa. A cada momento nós vivíamos um desafio, como eu citei agora, né, os escândalos corporativos do início de 2000, quando a governança era colocada em xeque, os conselhos de administração eram colocados em xeque, nova regulação, novos regramentos, novas melhores práticas, e o resultado é que, passava algum tempo, vinha uma outra situação, crise financeira internacional, e a pergunta voltávamos a ela. O que os conselhos faziam que não estavam fazendo efetivamente o seu papel? E foi essa
ao longo do caminho, essa dificuldade de entender como nós poderíamos fazer progressos mais duradouros ou efetivos e eficazes ao mesmo tempo, ao lidar com a boa governança, que eu fui buscar esta corrente de pensamento que é a comportamental. Então, entendendo que regramentos são importantes, leis, autorregulação, melhores práticas, cursos como o nosso Instituto no Brasil faz há muitos anos, tudo isso era importante, mas havia um elemento que era o comportamental que poderia fazer a diferença. Então, por que eu fui para essa abordagem comportamental? Dentro dessa pesquisa, eu fui observando que mesmo os conselhos de administração formados pelos administradores não executivos mais competentes, dedicados, comprometidos, ainda assim, os conselhos de administração podem falhar desastrosamente ou grandemente, e pela troca de sorrisos e olhares, todos nós já imaginamos vários casos que presenciamos. Então, a abordagem comportamental que eu exploro no livro mostra que os conselheiros podem ser capturados por vieses cognitivos aos quais todos nós, seres humanos, somos vulneráveis. A maior dificuldade é que nem sempre nós somos, ou nem sempre, ou quase sempre, estamos conscientes que naquele dado momento podemos estar sendo capturados por um viés cognitivo. E aí, realmente, aí nós estamos capturados. Mesmo quando a gente tem consciência, e eu vou falar desses vieses e vocês vão reconhecer certamente, todos, mesmo quando temos consciência, mesmo assim, não necessariamente vamos nos comportar de uma forma diferente. Explico por quê. O que eu vou trazer para vocês hoje, primeiro eu vou falar da racionalidade limitada em vieses. Depois eu vou dizer, pela citação que Pedro nos trouxe, que dinâmica realmente faz a diferença, a dinâmica do Conselho de Administração. E, por último, vou falar de como nós podemos mitigar obstáculos para um melhor processo de decisão eficaz e eficiente. Vejo que aqui tem um copinho d'água, eu já notei que eu vou precisar, daqui a pouco eu posso começar a tossir e a audiência vai ficar preocupada, mas certamente vai ser só em função do tempo, porque acabamos de fazer um antígeno agora de manhã, então nessas poucas horas certamente eu não peguei o Covid. Bom, a racionalidade limitada é um conceito que está desde os meados do século passado, quando Herbert Simon trabalhou esse conceito de racionalidade limitada e, em seguida, ganhou um prêmio Nobel por causa disso. Nós achamos, nós humanos, que as nossas decisões são sempre racionais, mas ele nos mostrou que a nossa racionalidade humana é limitada. E limitada como? Limitada porque nós temos um conhecimento limitado, por mais que saibamos. E por mais que agora a inteligência artificial vai nos ajudar a saber mais, e passando para o segundo ponto, que é a nossa limitação em processar a informação, e certamente a inteligência artificial vai nos ajudar bastante a processar a informação de uma forma mais eficiente e rápida, ainda assim nós teremos uma limitação. Mesmo quando chegar o momento do quantum computing, ainda assim, há uma limitação no processamento de informação. Portanto, nós não sabemos tudo que devemos saber para tomar as decisões. Por outro lado, nós temos limitação de tempo, nós temos pressão de tempo, nós temos uma condição que vem logo à frente para tomada de decisão, onde ela tem que ser feita num período de tempo nem sempre ideal. E, por último, que é o que eu mais vou cobrir agora na nossa conversa de hoje, é a limitação cognitiva. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando destes vieses, e aqui eu apresento no livro, a todo detalhamento, para as categorias de vieses individuais que nós somos vulneráveis. Eu não vou cobrir todo esse conteúdo, que seria muito difícil da gente digerir no final de tarde, quando estamos aqui entre nós e nossa taça de vinho ou o nosso jantar, só tenho eu não vou correr o risco de
de privá-los de chegar próximo, mais rápido possível à taça de vinho. Mas vamos dar algum exemplo aqui. O viés de memória, por exemplo, ele é bastante intuitivo. Nós temos, a nossa memória vai se esvaindo ao longo do tempo, mas não necessariamente a gente tem consciência disso. A gente é capaz de lembrar que aquela aquisição que nós testemunhamos numa manufatura 20 anos atrás, os detalhes foram esse, o ROI foi aquele, as condições foram aquelas, mas nós não deveríamos ter tamanha convicção de certeza, porque a nossa memória vai se esvaindo. E até os que foram feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, em relação a fatos históricos, como a morte do Kennedy, a chegada à Lua, e fizeram testes sucessivamente com as mesmas pessoas, ao longo de intervalos de tempo, e se comprova que a memória vai se esvaindo, mas que a pessoa tem certeza absoluta de que aquele detalhe era daquela forma. Então, esse é um viés. Viés de confiança é outro também bastante claro e comum e que a gente observa bastante na sala de conselho. Em geral, o viés da excessiva confiança. A excessiva confiança que nós temos que aquela transação vai dar aquele retorno, que aquilo naquele setor sempre acontecerá daquela forma, que o executivo da empresa comprada tem uma competência que há 10 anos ele só produz resultados maravilhosos e nem sempre a gente exercita o ceticismo necessário para desafiar esse pensamento. E, por último, para dar um exemplo dessa categoria, na categoria situação, uma delas é justamente a pressão de tempo. É um dos vieses que está nessa categoria de situação, o contexto, né, de pressão de tempo. E eu cito um experimento feito também nos Estados Unidos, onde professores disseram para os alunos, encomendaram para os alunos um seminário sobre a parábola do samaritano. Uma parte de nós conhece. E eles separaram em 2 grupos e disseram para o primeiro grupo, olha, vocês vão dar o seminário no outro prédio. E vocês se dirigem, o seminário vai começar lá. Para o outro grupo, eles disseram, vai ser um outro prédio, só que vai começar em 10 minutos. E vai contar na nota quem chegar atrasado. No meio do caminho, esses 2 prédios, eles plantaram um ator andrajado no chão, necessitando de ajuda. Lembrem que eles estavam na cabeça com a parábola do samaritano. O resultado foi que aqueles alunos que não tinham pressão de tempo passaram pelo ator, que parecia alguém precisando de ajuda, e ajudaram a pessoa. E o outro grupo, na maioria das vezes, não só não ajudou, como teve alguém que passou quase por cima da pessoa que precisava de ajuda. Então, para comprovar que uma questão contextual com uma pressão de tempo pode fazer diferença. E eu pergunto para vocês, nós não vivemos nunca na sala de conselho a pressão de tempo, não é verdade? Nunca nenhum executivo chegou para nós e disse, olha, ou a gente trata dessa transação até a semana que vem, ou nós perdemos essa oportunidade. Alguma vez, Pedro? Antônio, nunca foi. Então, vejam como esse fator pode ter uma interferência na dinâmica e no nosso processo de decisão, que nem sempre a gente tem consciência. Mas a dinâmica de grupo é adicionada a esses vieses individuais que eu acabo de descrever e torna o conselho disfuncional, desviando da racionalidade. Que vieses são esses que eu estou falando? Aqui vocês reconhecem, eu também não vou cobrir em detalhe cada um deles, mas o pensamento de grupo, por exemplo, group thinking, é alguma coisa que nós estamos bastante acostumados. Então, coloca numa sala, vou dar um exemplo, pessoas todos com background de finanças, todos estudaram na mesma universidade, até moram perto do mesmo bairro, torcem para o mesmo time de futebol e têm o mesmo clube de campo. Qual é a chance dessas pessoas pensarem diferente? Né? Bastante pequena. Então, o pensamento de grupo
é uma das situações, é um dos vieses de grupo que pode fazer com que o grupo não perceba, por exemplo, a chegada de um tsunami no seu setor, na sua atividade, porque todos pensam muito diferente e não há o desafiar do pensamento. O efeito manada se dá no aspecto individual, que nós conhecemos, corridas a bump, por exemplo, pode ser um resultado do efeito manada, mas no grupo ela acontece também, e numa dinâmica como conselho de administração. E normalmente, como na manada, o animal que parece saber para onde está indo faz com que a manada vá naquela direção. Então, o especialista na sala, ou a pessoa com mais poder na sala, em geral, tem a capacidade de liderar e fazer com que o grupo siga, nem sempre o animal está correto. Em geral, o animal, aquele de 4 patas, costuma estar mais correto, porque a natureza ensinou através dos séculos. No nosso caso, a gente tem uma chance de errar razoável. E assim, nós vamos nesses tipos de vieses aí de grupo que aprisionam também, ou que, vamos dizer, criam mais dificuldade para o processo de decisão. E por que eu argumento, então, que dinâmica realmente importa? E agradeço ao Pedro de ter trazido, antes de eu falar, essa confirmação. Eu trago aqui dados muito recentes de uma pesquisa que eu sigo fazendo, porque esses são dados preliminares, com os meus coautores, o professor Lucas Barros e Rafael Lisa Santos. Nós fizemos uma pesquisa internacional, respondida por mais de 340 conselheiros ao redor do mundo. Estamos fazendo, por sinal, um follow-on, e eu vou pedir para o Instituto, se puder, partilhar o link da pesquisa, porque eu gostaria muito de ter mais portugueses para comparar, inclusive, com as respostas do Brasil, já que temos a mesma língua, parte da mesma cultura, para ver que a gente observasse alguma diferença. O que nós descobrimos? As pontuações mais altas nessa dinâmica do conselho, né? E como é que nós juntamos esse composite, como nós chamamos em inglês, esse conjunto de informação, esses fatores que, quanto mais alto o conforto em discordar, o nível de debate livre, o partilhamento de informação entre conselhos, confiança entre conselheiros e executivos, e quanto mais baixa a resistência às ideias vindas de fora, a propensão para rejeitar novas ideias, a propensão para se abster de opiniões diferentes, oportunismo social, que o conceito acadêmico inglês de social loafing foi traduzido assim para o português, ao menos no Brasil, que é o conceito de quando nós, indivíduos, estamos em grupo, nós dedicamos menor esforço do que quando fazemos uma tarefa individualmente. Isso foi testado há mais de 100 anos, quando se colocou, o professor que pediu isso, ele colocou pessoas puxando uma corda de um lado e do outro. E colocou 2 indivíduos e mediu a força empregada por cada um dos 2 indivíduos. Juntou mais 4 indivíduos e 4 indivíduos do outro lado e continuou medindo aqueles indivíduos originais. E observou que aqueles indivíduos no grupo faziam mais força do que se estivessem sozinhos puxando a corda. Esse é o conceito de oportunismo do social loafing, e que pode acontecer no conselho na medida que os indivíduos não são percebidos, eles agem em grupo. Então, quanto menor o social loafing e quanto menor a tensão durante as reuniões, quando você tem esses fatores, 4 fatores mais altos e 5 mais baixos, a gente tem um melhor desempenho dos conselhos. Claro que nós estamos falando, isso é uma pesquisa no âmbito social, nós estamos falando de percepção, né, professora? Aí ela é a verdadeira professora e pode nos dizer que em ciências sociais é assim que a gente efetivamente consegue medir. Então, nós ouvimos, fizemos a pesquisa com os conselheiros, com os administradores não executivos, sobre esses fatores e relacionamos isso com a percepção destes mesmos administradores sobre o desempenho do seu conselho de administração. E o que nós entendemos? Quando a gente encontra aquele conjunto mais alto e mais baixo, os conselhos de administração têm maior criatividade e inovação,
os conselheiros ficam mais satisfeitos com o desempenho geral do conselho e satisfação com as decisões do conselho. Eu posso assegurar para vocês que os resultados que nós encontramos são muito robustos. Nós usamos métodos quantitativos bastante sofisticados, inclusive a inteligência artificial, portanto, a gente está muito seguro de dizer que esses 9 elementos realmente têm influência na dinâmica do conselho. O que leva, então, aos bons resultados no conselho de administração? Diversidade de background do conselho. E que também estava ali nos seus 4 pontos, né? E nós estamos falando aqui de educação, conhecimento, cargos ocupados, essa é a diversidade de background. Mecanismo para aumentar as alternativas de decisão. Aqui nós estamos falando do conselho usar checklists, cenário planning, planejamento de cenários, mecanismos que vão ampliar as alternativas relacionadas àquela específica decisão. Então, em vez de... Isso é interessante porque o que normalmente chega para nós na sala de conselho? Né? Eu tenho 26 anos de atuação no conselho, então eu rememoro quantas vezes uma proposta de alocação de capital veio com X alternativas, para que o conselho analisasse as X alternativas, fizesse uma lista mais curta e até chegar à decisão. Em geral, você tem uma proposta de alocação de capital. Né? E aí, o que acontece? Você enquadrou imediatamente, porque ele veio com aquela proposta, esse é um dos viéses que a gente é vulnerável, que é o enquadramento, que até tem um de adequação, que é a ancoragem. A tua cabeça fica ancorada lá. Estamos vendo um terreno para adquirir. Pronto. Terreno, e eu fico olhando. Mas o que tem em volta? Eu teria alternativas melhores de alocação de capital naquele momento? Então, eu disse que a gente está falando aqui aumentar as alternativas de decisão. Tempo suficiente para tomar decisões. Depois que eu contei da parábola do samaritano, eu acredito que vocês vão ver o quão é intuitivo. E conselheiros bem preparados para tomar decisão. Nesse caso, nós não estamos falando simplesmente da preparação acadêmica, mas da preparação para a reunião. Leitura do material, entendimento do material que está na mesa. E o que não leva a bons resultados no conselho? O conselho é preso a rotinas habituais. Toda vez a reunião de conselho começa com o resultado do mês anterior, do trimestre anterior, depois vem o CFO e faz um comentário, depois vem o Legal Counsel e faz um comentário, e aí depois... Esta rotina, muitas vezes, organiza a vida do conselho, mas pode nos prender a uma rigidez que não permite que o conselho responda ao foco que ele precisa ter. Então, imagine só, estamos começando, por exemplo, voltamos para março de 20. Nós estamos em março de 2020, tentando entender o que estava acontecendo com o Covid, e você começa uma reunião com essa dinâmica. Ou você faria diferente e começaria a reunião dedicando 70% do tempo da reunião para ver o impacto daquela pandemia que sequer conseguia entender de que dimensão tinha. Então, é nesse sentido do conselho ter a flexibilidade para dar atenção para os temas que requerem atenção naquele determinado contexto. Fadiga nas reuniões contribui para as decisões precipitadas. As longas reuniões de conselho, às vezes sem intervalo, então é um dos fatores que também não contribui para um processo de decisão eficaz e eficiente. Essa pesquisa que eu vou pedir a gentileza do Instituto nos ajudar a divulgar entre vocês, para que vocês possam nos ajudar a aumentar o número de respondentes portugueses, e aí a gente trará. Eu trouxe os dados da primeira coleta e aí depois a gente promete ter o segundo resultado. Bom, por último, já que eu apresentei tantos problemas e tantas dificuldades, como é que a gente pode mitigar essas questões? Vocês, aqueles que já leram o livro, ou estão lendo o livro, como eu sei que tem pessoas aqui que já leram ou estão lendo, o livro oferece um capítulo inteiro
com alternativas para mitigar esses processos. Eu trago alguns aqui mais genéricos, inclusive. Eu chamei do apertar o alerta vermelho, apertar o botão de alarme no conselho para exercitar o ceticismo. Quando tem muita convicção, e principalmente quando parece que todos estão de acordo na mesma direção. Os executivos entusiasmadíssimos com aquela proposta, parece fazer todo sentido, os conselheiros também estão muito propensos, parece tudo ótimo, e é uma delícia, né? Porque maravilha, a gente vai resolver isso em 15 minutos. Sugiro que aperte o botão vermelho, para tudo e vamos exercitar o ceticismo. Já eu vou contar como que a gente pode, um dos mecanismos que a gente pode usar para fazer isso. O seguinte, o poder, que eu chamo de poder da caneta, que é limitar a abordagem apressada para a tomada de decisões. Já cobrimos aqui o impacto da pressão de tempo para a tomada de decisão. Quando vem ao conselho uma situação onde há muita pressa, muita pressão, o conselheiro, no limite, pode exercer o poder da caneta de não assinar, eu quero dizer, o poder da caneta é não assinar ou dizer, não, vamos voltar 2 passos atrás, vamos entender como isso está sendo feito. É claro que a gente não pode criar uma situação que isso sempre seja utilizado, mas é um recurso quando se sente que há uma incerteza, há uma insegurança, ou mesmo quando não há uma convicção de que aquele caminho é um caminho adequado. Eu diria que nós temos uma cultura no mundo dos negócios, e eu certamente falo pelo Brasil, países latino-americanos, e vocês podem me confirmar, eu acredito que também possa acontecer por aqui. Nós temos uma dificuldade muito grande de conviver com a incerteza na sala de conselho. Há uma necessidade de conclusão, de closure, como se fala em inglês. Parece que enquanto não se chega rapidamente ao final da decisão, há uma inquietação, e é normal que haja. Todos nós queremos resolver problemas de negócios ou oportunidades de negócio. A questão é que nem sempre, com essa sensação, com essa dificuldade de conviver com a incerteza, nem sempre nós consideramos todos os fatores envolvidos naquele processo de decisão. Nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui para frente, mas a cultura de conviver por um tempo limitado com a incerteza, ela pode ser muito positiva. Ninguém está falando em procrastinar decisões, mas eu já fiz experiências com o presidente do conselho, inclusive, de propor, vamos ficar 15 minutos sem decidir e sem declararmos a nossa posição sobre essa proposição. Em vez de falarmos eu acho, eu penso, na minha visão, vamos explorar o assunto apenas com perguntas, apenas com pedido de esclarecimento. Impressionante como isso cria um ambiente de desconforto nos conselhos. Eu já vi isso algumas vezes, eu já propus isso como conselheira, e eu me lembro claramente do olhar que quase me cortou do presidente do conselho quando eu fiz essa proposição, porque a gente tem esse desejo de tomar decisão logo, de resolver o assunto, de acabar, e melhor ainda se for por consenso. Nós temos uma cultura, certamente no Brasil e na América Latina, onde qualquer aparência de conflito é muito desconfortável. Nós temos uma cultura que, em geral, antes de fazer uma opinião contrastante, a gente começa com a palavra desculpe. Desculpe, mas e aí coloca a visão contrastante. É diferente a cultura no mundo anglo-saxão, onde há muito mais objetiva para discordar ou contrastar opiniões. E isso tudo, este processo de contrastar opiniões, de trazer o contraditório, deixa mais robusto o processo de decisão. Por isso que, às vezes, o poder da caneta é uma ferramenta importante. O outro é o EFE, ou seja,
nesse EC, eu estou propondo que haja um exercício de cenários. E se chover? E se não houver essa valorização cambial que se está prevendo? E se tiver uma nova regulação? Enfim, é o exercício de desafiar o pensamento e abrir espaço para o novo. E eu diria que isso é particularmente importante no momento de transformação enorme que nós estamos vivendo no mundo dos negócios. E eu não me refiro só à Covid. Acho que a Covid acelerou, de várias formas, o processo de inovação como uma resposta aos desafios que a gente estava enfrentando. Mas o mundo já vinha no processo de inovação resultante de avanços tecnológicos que vão alterando os modelos de negócio e, portanto, é fundamental se abrir para o novo. E o argumento e o exercício do EC pode ser bastante interessante. Na outra ponta, a arquitetura de escolha, que é o uso do conceito do nudge, que é o conceito do empurrão, e eu até recomendo, tem uma literatura farta em relação ao nudge, de autores aí relevantes. Qual é o conceito do nudge? Por exemplo, aplicado muito em política pública. Num restaurante de uma escola, eu coloco todos os pratos saudáveis à vista e bem de fácil acesso dos estudantes. E eu deixo a batata frita mais longe, eu deixo as coisas com mais açúcar mais distantes. O conceito eu não estou influindo na liberdade de escolha. Ele vai poder comer coisas com mais açúcar ou frituras, mas eu deixo o meu empurrão é deixar os elementos mais saudáveis mais disponíveis. Por isso é o conceito do empurrão. E a arquitetura da escolha pode ser usada em conselhos de administração. E eu trago aqui alguns exemplos. Primeiro, como eu já disse, dê tempo para a incerteza, evitando a pressa da conclusão. Se pode fazer isso, por exemplo, se utilizando de árvores de decisão, checklists, tudo que amplie as alternativas. Ou ainda o uso do mecanismo do advogado do diabo, que foi criado na Igreja Católica justamente para desafiar o pensamento predominante. Quem pode fazer esse papel no Conselho de Administração? O papel do advogado do diabo tem que ser feito por alguém crível fazendo aquele papel. Então, muitas vezes, um conselheiro independente, algum expert no assunto, algum convidado externo, um consultor externo, um professor desapegado da matéria, que vai lá com o papel de desafiar as proposições, as discussões que estão acontecendo. Um outro exercício muito interessante é o pré-mortem. Do que eu estou falando aqui? Nós estamos terminando a decisão de uma aquisição ou de uma fusão. Eu vou fazer uma fusão agora, melhor. Fazemos uma fusão que nós temos uma perfeita ideia da sinergia dos negócios, em todos os sentidos. Nós vamos juntar mercados, as geografias são ótimas, nós vamos ter uma eficiência enorme, podemos reduzir vários processos e assim por diante. Aí o presidente do conselho vira para os conselheiros e diz assim: nós vamos parar agora por 5 minutos, 10 minutos, cada um pega um pedaço de papel, se ainda existe papel e caneta na sala, né? Ou então pegue o seu laptop e escreva: nós estamos aqui há 2 anos. Essa fusão foi um fracasso. O que poderá ter acontecido? E aí, cada um vai pensar, vai fazer um exercício de ceticismo para pensar o que poderá ter acontecido. A cultura das duas empresas são diametralmente opostas. Vai ser muito difícil fazer essa integração. E aí, outros tantos exemplos. Qual é a ideia aqui? Você exercita o ceticismo, mas veja que eu citei, o presidente do conselho pede para que cada conselheiro faça isso individualmente por escrito. Por escrito, para se lembrar. Qual é a intenção aí? Não haverá influência de um sobre o outro. Então, mesmo eu que sou novata na indústria, digamos que nós estamos no mundo financeiro. Eu passei por várias indústrias, mas no financeiro eu não tenho vivência. E o Pedro já falou que foi de conselho de banco, né? Então,
se ele estiver falando, eu vou ouvir e vou falar mais quietinha, né? Dizem, a gente diz, pato novo não mergulha fundo, né? Então, como cheguei no conselho, vou maneira nessa situação. Já se eu estou escrevendo comigo mesmo e penso todas as condições. Então, essa é a ideia. Você tem vários indivíduos olhando a mesma situação com liberdade, e aí cada um lê o que escreveu. E depois se discute, ou seja, você exercitou o ceticismo de forma individual, pluralidade de visões. Muito importante é que você crie, né, no ambiente do conselho, segurança psicológica para os conselheiros discordarem, para correr riscos, para compartilhar e desafiar ideias. Quer dizer, mesmo que não fosse por escrito, quando você tem esse ambiente, você tem um ambiente mais favorável para que isso aconteça. Lembra do debate livre, que era dos fatores dos 9 que eu tenho? Isso depende muito do presidente do conselho. O presidente do conselho costuma dizer, ele põe a música que o conselho toca. Então, muitas vezes, e eu como conselheira independente que fui, você pode tentar influenciar, você pode chamar o presidente do conselho para uma conversa, mas o presidente do conselho tem ele tem realmente a batuta na mão. Mas é importante que a gente tenha consciência de que precisamos criar essa segurança psicológica para o contraste das ideias. Eu vou parar por aqui nos conceitos que eu trago, só para trazer aí uma amostra do que eu cobri, e aí fica o convite para mergulhar nesse processo, né? O livro, eu trouxe a capa aqui do livro em inglês, eu só notei hoje que eu tinha deixado, não deixei a Caixa Preta da Governança, que é o livro em português, reúne a minha experiência de 26 anos em governança corporativa, eu trago pesquisas acadêmicas e de mercado, tem as 3 pesquisas nossas que eu fiz com os meus coautores e casos de situações vividas. Eu entrevistei 31 pessoas ao redor do mundo, entre elas eu tive o privilégio de entrevistar o que eu chamo dos fundadores da moderna governança corporativa, Sir Adrian Cadbury, Martin Smith da África do Sul, Ira Milsten e Robert Monk, os 2 dos Estados Unidos, mas eu entrevistei conselheiros, conselheiras, executivos, e o livro sempre traz pequenos casos, iniciando casos a capítulo, que são casos reais, que eu transformei completamente, eu brinco que eu travesti os casos para eles não serem reconhecidos, e aí cobrindo os conceitos. Então fica aqui o convite para conhecer esse trabalho interno do Conselho, a gente cobre lá o que mantém os conselheiros acordados à noite, falo dessa dinâmica comportamental, dos obstáculos que eu cobri e as armadilhas que surgem tanto no âmbito individual e no âmbito de grupo. E os 7 capítulos que são trazidos no livro, esse guia aí que eu falei para navegar nessas armadilhas comportamentais do conceito. Era isso que eu queria cobrir. Agora a parte importante, que é a parte que vamos ouvir a professora Clara discutir. O Bravo também. Agora ninguém vai ver. Tem a sua liberdade. Posso baixar este tampo, não é? Para haver uma tentativa de ser vista. Então, muito boa tarde, muito bom final de tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado ao Pedro e ao António por me terem convidado para vir discutir, não exatamente comentar, não exatamente o livro, mas a apresentação que a Sandra aqui nos fez e que de facto acho que deu foi assim um bom aperitivo para o que o livro nos pode trazer, que é para pessoas, particular para pessoas totalmente inexperientes no mundo dos conselhos de administração, é um mundo que se abre quando se lê este livro, porque traz muitos exemplos e traz a teoria e depois a prática de como corrigir certos comportamentos que a Sandra foi identificando e, portanto, traz-nos exemplos práticos para quem também exerce essas funções, questionar-se a si próprio da forma como está a exercer essas funções e de qual é, de facto, o seu papel enquanto membro de um conselho de administração. Portanto, eu não li o livro ainda todo, ainda não tive a oportunidade, mas comecei e iniciei e refleti eu própria
enquanto professora, enfim, nos imensos títulos que puseram aqui, que colocaram na minha introdução, esqueceram se calhar aquilo que é o mais importante, neste caso, que eu sou professora de finanças e, enfim, nos anos 90, ainda não era este tema aqui muito popular em Portugal, das áreas em que estive a trabalhar no meu doutoramento, olhei para estes temas de governance quando o relatório Cadbury, o primeiro relatório publicado sobre estas matérias, apareceu e, portanto, olhei um pouco para estes temas do ponto de vista dos incentivos a dar aos executivos e, enfim, e foi, aliás, nesse contexto até que conheci o presidente do IPCG aqui há muitos anos e foi exatamente a discutir esses assuntos que nos conhecemos pela primeira vez e que depois encetámos aqui esta relação profícua profissionalmente ao longo de todos estes anos. Vou tentar comentar aqui alguns dos pontos que foram apresentados, sendo que me parece que é importante ouvir aquilo que a Sandra hoje aqui nos apresentou, mais importante ainda, olhar para toda a análise que é apresentada no livro e questionar um pouco a lógica do corporate governance ou da governança corporativa quando olhamos simplesmente para o tick the box, aquela lógica de verificar, será que o meu conselho é equilibrado ou não, será que tem as pessoas certas sob diferentes prismas, apenas verificando se cumprimos os requisitos básicos aqui numa lista de que nós todos preenchemos, será que aquelas pessoas são fit and proper para determinadas funções, quando devemos também olhar para a sua estrutura mental, o seu comportamento, a sua atitude, a sua personalidade, o seu caráter, individualmente e também enquanto equipa que ali se forma. Portanto, estas dinâmicas de grupo que aqui vão aparecendo são essenciais para o bom funcionamento de um conselho e, portanto, para o desempenho das organizações. E nem sempre é fácil prever o que acontece antes das pessoas de facto se conhecerem e começarem a exercer as funções em conjunto. Ou seja, há uma aprendizagem, ou um aprendizado? Há uma aprendizagem ao longo da vida de um conselho de administração no mercado português, por exemplo. Isso nem sempre é tão notório, porque muitas vezes as pessoas já se conhecem todas antes de exercerem funções num conselho ou outro. Temos um mercado relativamente pequeno. Daí o interesse que existe também em garantir que as equipas têm um grau de diversidade suficiente, como aqui foi mencionado pela Sandra, para podermos de facto estar suficientemente à vontade, para termos confiança uns nos outros e suficientemente não à vontade e desconfortáveis para termos de ganhar essa confiança. Portanto, de tudo aquilo que eu li, não só e ouvi naquilo que a Sandra aqui nos trouxe e apresentou, e também são muito interessantes até os próprios comentários iniciais, no prefácio do seu livro, Sandra, os comentários são muito ricos, os comentários dos três autores que fazem esses comentários, todos eles olham para aspectos muito importantes que temos de ter em conta quando olhamos para o desempenho destes conselhos de administração e de como os pôr a funcionar devidamente. Há aqui alguns pontos, eu vou agora tentar comentar assim mais uns pontos mais concretos que a Sandra nos abordou e até que o Pedro Rebelo de Sousa nos trouxe aqui no início, que trouxe para não estar a repetir aquilo que a Sandra já aqui esteve a dizer, nos trouxe um ponto que na atualidade nos preocupa a todos bastante, que foi o do papel do Estado neste momento e termos uma reentrada do Estado em diversos setores de atividade, sentimos nós, com maior presença corporativa ou empresarial, mais do que aquilo que nós acharíamos desejável num contexto de mercados a funcionarem, etc. E, portanto, há uma preocupação, de novo, com a necessidade que houve do Estado intervir por causa de uma pandemia e depois, a partir de determinada altura, tornarmos todas as vezes mais dependentes desse Estado, etc. Eu tenho uma visão muito mais otimista quanto a isto, acho que é uma questão temporária, não é? Acho que não, enfim, não vamos, acho que não. Num país como o nosso e noutros, no contexto europeu, não estamos à espera que estes Estados tenham um propósito ou objetivo de permanecerem, enfim, como os grandes intervenientes nestas matérias, mas alerta-nos, por exemplo, para outras áreas para as quais os próprios conselhos de administração também têm de estar preparados, que é perceber se, por um lado, temos de nos proteger, por outro lado, até quanto é que estamos dispostos, de facto, a aceitar e a correr riscos quando gerimos uma determinada organização. Ou seja, acho que a discussão de qual é o risco que estamos dispostos a correr nem sempre é tão aberta quanto deveria ser e nem sempre é discutida com os números todos abertamente em muitos conselhos de administração. Ou seja, gerir e ter um negócio não é só para as coisas correrem bem, as coisas por vezes correm mal e às vezes é normal que corram mal e isto tem de ser encarado com maior normalidade. E, portanto, não vamos conseguir. E muitas vezes é deste não entendimento de que às vezes as coisas correm mal e de que há riscos que não correm bem
que nem sempre corre para o lado que nós queremos, que por vezes depois sentimos necessidade de um apoio adicional aqui e ali, e o skin in the game é um conceito muito importante que deve ser discutido com muita abertura nos conselhos de administração. E no que a isto diz respeito, complementando um pouco aqui todos aqueles aspectos comportamentais e a dicotomia entre os conselhos que funcionam bem, porque existe muita confiança entre os membros do conselho de administração, e com isto a Sandra não quis de todo dizer que a confiança é como nos conhecemos tão bem, estamos todos muito bem entrosados e portanto estamos muito à vontade e até falamos ali do futebol um bocadinho no meio do conselho. Não é isso exatamente, estamos suficientemente à vontade para partilharmos com transparência, com toda a franqueza, todas as dúvidas que temos, todas as dificuldades que temos, o que não entendi, porque os membros dos conselhos de administração não têm todos a mesma preparação para todos os temas. Portanto, o questionar até ao ponto de dizer eu não percebi este ponto, não entendo este assunto, alguém me explica isto melhor, tragam-me um especialista, por favor, desta matéria para eu conseguir decidir, etc. Toda essa abertura, isso é que é ter o trust, a tal confiança, vem da partilha das inseguranças, do conhecimento e do desconhecimento que cada um tem, e é isso que faz com que um conselho se fortaleça e, portanto, esse parece-me um ponto também muito importante. Confiança é a este nível, é ao nível de facto, conseguirmos acabar por partilhar o suficiente de conhecimento e desconhecimento de cada um para formarmos para reunirmos a informação de facto adequada para uma tomada de decisão o melhor possível com o quadro que temos à nossa frente. Portanto, confiança por um lado, e por outro lado, a dicotomia entre esta confiança e a tensão, que aparece como algo negativo, mas simultaneamente necessário, ou seja, nós não queremos um conselho de administração, não é harmonioso funcionar-se num conselho em que estamos todos de costas virados uns para os outros e em que não conseguimos discutir os assuntos com medo de represálias de quem quer que seja, porque estamos ali só para discordar, ou seja, não é essa a questão. Tem de haver de facto esta harmonia, mas tem de haver também alguma tensão no sentido em que sabemos que quem está no Conselho de Administração está preparado, está devidamente preparado para questionar aquilo que é apresentado. A tensão é a do profissionalismo, no fundo. É essa a tensão que tem de existir, a de sermos profissionais na forma como abordamos os assuntos, estamos aqui para tomar decisões, enfim, e portanto vamos ouvir todos os ângulos e perguntar quais são as alternativas. E a Sandra apresenta-nos no seu livro um kit, de certa forma, não é? Tem aqui assim uma espécie de uma tool, umas ferramentas que apresentou aqui um pouco a lógica dessas ferramentas, que no fundo faz com que um membro de um conselho de administração, em particular, e no fundo, os que têm o papel, no fundo, no conselho de administração, os não executivos têm este papel duplo, que é difícil de... Acho que todas as pessoas que já passaram um pouco por esta experiência têm a noção que é difícil equilibrarmos o papel de aconselhar, o papel de advising, simultaneamente com o papel de monitorizar, de vigiar, de supervisionar. Portanto, por um lado estamos ali para ajudar, para colaborar, para melhorar a informação, para trazer mais informação. Por outro lado, ao solicitarmos mais informação, também estamos mais habilitados a vigiar, a monitorizar e, portanto, gera-se aqui alguma desconfiança dos executivos também, por vezes, face aos não executivos. Quando acham que estão a perguntar coisas a mais, parece que estão ali a ser questionados. Nada, isto tem que ser feito com alguma elegância e com profissionalismo, essencialmente isso. Portanto, estes pontos são todos eles muito, muito importantes. Fatores de sucesso, deixem-me olhar aqui para uns pontos que eu achei interessantes. Em particular, quando nos deu aqui o exemplo da parábola do samaritano, que foi um exemplo, eu carreguei aqui em qualquer coisa que não devia, ok? E quanto mais mexer, pior será, não? Foi sem querer. Nada que o Bruno não resolve. Melhorou. Fiz aqui qualquer quando nos falou no exemplo da parábola do samaritano, temos um exemplo da forma como as pessoas em determinadas situações se comportam de acordo com, enfim, é no contexto, o contexto influencia a forma como nós tomamos decisões ou como nós analisamos uma determinada, um determinado ponto da agenda de uma reunião de um conselho. E naquele exemplo, eu acho que o exemplo para mim fez-me pensar de uma forma adicional, acho eu, que é, por um lado, que é a seguinte: aqueles a quem foi dado um incentivo foram aqueles que se comportaram pior em termos de outros objetivos que a empresa ou que a organização poderia ter. Ou seja, deu-se-lhes um timeline, portanto, a questão não é do bom samaritano em si mesmo, mas deu-se um objetivo concreto
a um determinado grupo e disse é com aquele horário, tem de estar lá até àquela hora. E não lhes demos outros objetivos ou não lhes explicámos que mas podem acontecer N outras coisas pelo caminho e se acontecerem N outras coisas pelo caminho, temos de contar com a vossa capacidade de decisão, de reação e depois saber explicar porque é que chegaram atrasados. Isto é um exemplo muito simples, mas ajuda-nos e de facto, aqueles a quem não tinha sido dito nada conseguiram decidir melhor do que aqueles a quem tinha sido dado um incentivo explícito para fazerem alguma coisa que também seria certo, que era chegar a horas. Ora, isto, para pessoas que trabalham nesta área do corporate governance e compliance e regras, etc., faz-nos pensar também um pouco quanto ao facto de termos tantas regras a cumprir, por vezes, poder acabar por nos levar a tomar decisões piores do que quando não temos tantas regras a cumprir. Porque estamos tão preocupados com o cumprimento de regras inflexíveis e com a necessidade de o fazer, que acabamos por nem sempre analisar a situação no seu conjunto da forma melhor. E, portanto, a necessidade de termos um conselho que seja capaz de analisar de forma mais flexível as questões que são apresentadas e disto ser comunicado transversalmente e que isto seja transmitido numa organização com maturidade de cima para baixo ou transversalmente, consoante a estrutura da organização, é importante as pessoas perceberem não só que funcionam de acordo com incentivos e objetivos muito concretos em determinadas áreas que lhes são dadas, mas têm de sentir que têm a oportunidade de poder explicar e de questionar porque é que aquele incentivo ou aquele objetivo pode não ser o mais adequado em determinadas circunstâncias. E, portanto, isto é um ponto que me parece muito importante, porque todos nós gastamos imenso tempo da nossa vida a tentar desenhar os melhores mecanismos, com nudge ou sem nudge, os melhores mecanismos para atingirmos determinados objetivos ou determinados comportamentos e, às vezes, em determinadas circunstâncias, não tendo regras nenhumas. E confiando no bom entendimento de cada um, às vezes, claro que não é sempre, não é generalizado, mas às vezes conseguimos chegar a melhores decisões quando também não sobrecarregamos as pessoas demasiadamente com regras muito apertadas que não olham para o panorama completo, não é? E todos nós bem sabemos como nas nossas organizações fizemos imensos planos para estes últimos 2 anos e com muitas regras e objetivos e de repente com a pandemia todos tivemos de fazer tudo um bocadinho ao lado daquilo que tínhamos planeado inicialmente e há que manter alguma flexibilidade. Pensando um pouco nos fatores de sucesso e nos maus fatores que aqui foram apresentados, a Sandra apresentou-nos aqueles 4 fatores essenciais de sucesso que tinham sido identificados na survey pelos conselhos de administração que tinham manifestado, enfim, o que é que teria contribuído melhor, o que é que caracterizava as suas boas decisões, a diversidade dos backgrounds, não é? Os mecanismos para aumentarem as alternativas de decisão, muito importante, ou seja, a forma como as agendas das reuniões dos conselhos de administração são construídas deve ser muito bem analisada, ou seja, não deveria ser só, enfim, quem presida um conselho de administração receber uma lista quase de véspera e vai ver quais são os pontos e aí toca lá, vamos lá discutir, estamos para a reunião, discutir o assunto, as coisas têm de ser programadas com um bocadinho mais de tempo e, de facto, é como quando nas aulas nós ensinamos os nossos estudantes a olharem para as várias alternativas quando estão a analisar o valor do projeto, a alocação de capital, etc. Isso não tem de chegar na íntegra, naturalmente, ao Conselho de Administração, mas questionar-se qual foi o processo até se chegar àquelas soluções é, de facto, importante. Complementando um bocadinho aquilo que a Sandra aqui disse, uma vez que eu sou, acho eu, bastante pragmática, normalmente, e muito realista, acho que não existe assim aquele modelo único perfeito e que mesmo que apliquemos as receitas todas, os ingredientes todos certos, não há uma receita se calhar única que funcione bem em todos os tipos de organizações. Ou seja, consoante a complexidade das organizações, se calhar um outro estudo que a Sandra poderá também fazer a determinada altura é ver se estes fatores de sucesso ou aqueles que não funcionam tão bem são de facto regulares em todos os tipos de organizações. Porque temos empresas mais simples, empresas de diferentes setores, em que se calhar conseguimos ter um bom funcionamento com outro tipo de regras e que nem sempre aqui aparecem. Mas aqueles 4 elementos do exercício do ceticismo, do poder da caneta, do ICE, e é ICE, o ICE e a arquitetura da escolha, acho que são elementos que quer queiramos, quer não, embora todos nós já tenhamos passado por isto mais ou menos, acho que deve fazer parte de um conjunto de regras que nós levamos para as reuniões,
sim, e que temos de garantir que cada vez é um procedimento, é um outro tipo de checklist que devemos ter na nossa cabeça sempre que há um ponto de uma agenda que está a ser questionado, e que se não temos que ninguém que voluntariamente no grupo exerça essa função, alguém tem de o fazer. E, portanto, quem presida o órgão, no mínimo, se sentiu que não houve uma discussão suficientemente, em que o ceticismo não foi suficientemente exercido, em que o poder da caneta não foi suficientemente exercido, em que o questionar a lógica de todo aquele negócio. Enfim, cabe esse papel, de facto, a quem presida ao órgão, que não pode não se cingir a estar presente naquela reunião e tem todo um ano para ir dialogando com as várias partes envolvidas no processo de decisão, e não só, tem que conhecer bem a organização, para poder, de facto, exercer esse papel de mediador entre todas as partes que estão interessadas no resultado das decisões que estão a ser tomadas nestas empresas. Nunca fizeste isto, pedir uma análise de qualquer coisa que correu bem ou qualquer coisa que correu mal. Nunca fiz isto, de pedir assim num grupo em que eu esteja numa reunião, enquanto não executiva, ok? De pedir para, vamos agora tomar aqui uns minutos, está aqui um caderninho, um papelinho, escreva aí porque é que este projeto correu mal, qual é a sua opinião sobre isto. Nunca fiz isso, enquanto não executiva. O dia chegará em que se calhar vou experimentar, vou fazer essa experiência para ver a reação, para a análise de um determinado projeto concreto, alguma coisa, ver como é que todo o Conselho reage a essa experiência. Mas faço isso enquanto executiva, nas minhas funções executivas, não é? Faço isto muitas vezes nas minhas em Conselho de Gestão, etc. Faço muitas vezes um pedido de análise bastante detalhado do porquê de correr bem uma determinada área ou não com as minhas equipas. E de facto é muito enriquecedor ver a forma como interagimos todos e como se conclui alguma coisa de especial e diferente e inesperado, muitas vezes inesperado, aquilo que nós encontramos de análise de cada um dos envolvidos no processo. Fazendo assim um apanhadozinho final quanto a estes vários pontos e enfim, todas as mensagens que aqui apareceram foram de facto importantes e recomendáveis, portanto, seguir aqueles 4 regras, seguir aqui estes procedimentos todos, importante. O que é que eu tenho a acrescentar nesta matéria? O seguinte, nem sempre, quando um conselho de administração, quando estamos em início de mandato e as pessoas iniciam um determinado conjunto de funções, nem sempre o mandato é de facto, de cada um, é de facto devidamente explicado. Okay? Nem sempre é suficientemente explicado a cada pessoa o que é suposto de facto ali fazer. E deveria ser, não é? E é um ponto que deveria ser mais salientado e mais explicado, e as pessoas, para que não se causem aqueles embaraços de, às vezes as pessoas ficam ofendidas quando são questionadas sobre determinado elemento, e quando uma pessoa vai apresentar uma opinião um bocadinho discordante, ou vem questionar alguma coisa, então eu posso pedir licença para dizer assim, olha, peço desculpa, isto não é por mal, isto não é por mal, é mesmo só para maior esclarecimento, a pessoa quase que pede desculpa por estar a questionar, quando no fundo devemos todos ter o mesmo objetivo, que sejam tomadas as melhores decisões numa organização, mas estes aspectos culturais são importantes e devem ser tidos em conta na forma como aplicamos a receita, digamos assim, aqueles vários passos têm de ser adaptados ao ambiente que temos, à forma como as pessoas se relacionam. Por último, o último ponto que a Sandra aqui não abordou e que eu no livro ainda não cheguei lá, portanto não sei se é abordado ou não em termos de comentário, tem a ver com as dinâmicas dos grupos de facto, que eu acho que não são as mesmas quando estamos no início de um mandato de um órgão de administração ou como vão evoluindo ao longo do tempo, ou seja, há de facto uma aprendizagem dos indivíduos e dos grupos e estas dinâmicas vão se desenvolvendo de formas diferentes nas várias organizações. Isso tem de ser tido em conta e também essa evolução da dinâmica do grupo também tem de ser gerida. E é um aspecto importante e os executivos têm de estar muito atentos a isso e os não executivos também. Isto deve ser conversado com muita abertura e espera-se que essa dinâmica vai melhorando e se vai tornando mais profícua ao longo da colaboração entre esses conselheiros e uma determinada organização, porque em última análise acabam por todos ser bastante responsáveis pelo caminho, pelo rumo que essas organizações seguem. E não tenho assim mais a acrescentar.
Agradeço a paciência de todos. É difícil comentar quando acabámos de ouvir uma apresentação que foi tão correta e tão importante e interessante para todos nós. Obrigada. Eu não tenho problema do Estado. Alguma evolução tem havido nesta. É diversidade. Eu aproveito, antes de fazer uma muito breve intervenção final, eu queria aproveitar ainda os minutos que temos disponíveis até às 7. Se alguém quiser colocar alguma questão ou fazer algum comentário, estejam justamente à vontade para o fazer e gostaríamos de fazer. Paulo. Quando falamos de black box de governance, para mim há duas outras black boxes que eu gostava de ouvir o vosso comentário. Em primeiro lugar, o managing versus supervising e o que é que significa cada uma destas coisas. Porque se eu levar muito à letra algumas das coisas que a Sandra nos disse, pareceu-me que em determinados assuntos estava a ir demasiado para o managing e menos para o supervising. Temas de árvores de decisão e outras que podem ser vistos para quem vem por fora, mais pelo lado dos executivos e menos pelo lado dos não executivos. Essa era uma pergunta que eu deixava, até que ponto é que isto não há aqui uma black box também entre esta dicotomia entre o managing e o supervising. E outro tema, também aqui do black box, que tem a ver com se os reguladores, sobretudo no mundo financeiro, não estão a matar a governance por torná-la demasiado fixa. Nomeadamente, quando eu penso no European Central Bank, acabamos por fixar tantas regras e acabamos por não deixar que os não executivos façam muitas das coisas que a Sandra disse aqui como sendo best practices. E, portanto, a pergunta para si é até que ponto é que os reguladores não estão a matar as boas práticas de governance. Muito obrigada, Paulo. Excelentes perguntas. Para a sua primeira pergunta, eu quero dizer que eu dedico um capítulo do livro para falar dessa relação entre o conselho e os executivos. O capítulo se a gente não precisa voltar lá, mas o Bruno consegue voltar no slide ou só de lá? Não precisa. O primeiro capítulo apresenta o conselho, o segundo capítulo apresenta o conselheiro ou o administrador não executivo e o terceiro fala dessa relação. E é uma tensa relação. Né? O capítulo fala sobre o estresse das tensões. Porque eu costumo usar uma imagem, e como descendente de português, eu uso muitos provérbios. Falava hoje com um motorista que andou pela cidade, eu uso muitos provérbios, eu ouvi do meu pai, sou neta de português o tempo inteiro. Então, eu gosto muito do uso de imagens. E a relação entre gestão, executivos e conselho, eu gosto de usar o conceito de um tango. É uma bela dança de se observar, mas ela é uma dança brusca. São movimentos fortes, e que precisa haver muita sintonia para que um tango seja bonito de se observar. Caso contrário, apenas se pisa no pé do parceiro que está dançando. Então, essa tensão entre executivos e conselho, ela é uma relação que existe e ela deve até certo ponto existir. Não pode haver uma total, vamos dizer, flacidez ou elasticidade nessa relação. Ao mesmo tempo, como dizia a Clara, você não pode criar um ambiente permanentemente de guerra. E o conselheiro tem um dilema tremendo, porque ele tem, ao mesmo tempo, que aconselhar, como ela dizia, e supervisionar, que é o termo que a gente usa em português, de lá do Brasil, você usa um outro. Monitorizar. Monitorar, né? Nós usaríamos. Então, é delicado quando você bate, quando você assopra, quando você ajuda o executivo, né? E quando você puxa a corda e coloca ali alguma tensão. Então, esse é um equilíbrio difícil. Muitas vezes, em situações de crise, o conselho fica excessivamente no seu papel de monitorar.
E muitas vezes no ambiente que está tudo muito bom, está tudo muito ótimo, os resultados estão maravilhosos. Vamos pensar na crise financeira internacional. Em companhias brasileiras que viveram situações parecidas dos derivativos, estavam investindo loucamente nos derivativos, ninguém entendia que era engenhoca financeira, mas os resultados eram ótimos. Como é que a gente vai olhar de perto? Não, está ótimo. Então, nesse momento, você pode ser muito complacente com isso, com o management. Então, essa dose tem que existir, ao mesmo tempo de não quebrar, e em algumas situações a relação vai quebrar. Ou o conselho vai mudar o CEO, vai mudar o diretor-presidente. Mas, efetivamente, você tem que tentar manter um equilíbrio. E o livro cobre isso, esse estresse das tensões, no capítulo 3. Sobre o engessamento que você cita por parte dos órgãos reguladores, eu tenho um incômodo com excessiva regulação há muito tempo. E desde o começo, naturalmente, no Brasil, as discussões e fora, eu tive muitas discussões de criação de políticas internacionais, tive envolvimento com a OCDE, a AFC, nessa discussão desses ferramentais, do código da OCDE, que agora é o código do G20, de princípios de governança, e eu sempre tive uma atitude mais favorável a vamos usar o cinto de segurança para salvarmos a vida e não para levar uma multa de trânsito. Eu não sei se vocês se referem como multa. Eu gosto que o incentivo da ação seja um incentivo do que você efetivamente espera e não da penalidade. Portanto, sempre gostei do conceito de um código de pratique ou explique. Né? Aliás, no meu mandato de presidente do BGC, eu facilitei um grupo chamado de interagentes de 11 entidades de mercado de capital brasileiro para que partíssemos no Brasil para um código pratique ou explique que não existia e agora existe, que é o Código Brasileiro de Governança Corporativa para as Companhias Abertas. Aqui também. Gosto, eu acho que prefiro o incentivo do que o chicote, né? Prefiro a cenoura do que o chicote. Ao mesmo tempo, Paulo, vividos 26 anos, eu às vezes tenho que reconhecer o poder da regulação. Eu, como presidente do Conselho do IBGC, dei entrevistas não incentivando a criação de uma lei anticorrupção no Brasil. Eu entendi que existiam mecanismos regulatórios que na verdade, a importância era aplicá-los, não era uma questão de nova lei. Tive que, vamos dizer, admitir, pagar a língua, como seria uma expressão que a gente usa no Brasil, porque depois da criação da lei anticorrupção, eu testemunhei em várias situações, particularmente em estatais, que se mudou código, passou a adotar canal de denúncia independente e uma série de situações, a mesma coisa com alguma mudança de um novo mercado, que é a autorregulação. O novo mercado é um sistema de listagem que temos na nossa Bolsa de Valores B3. E que, com a mudança, mesmo esse Código Brasileiro de Melhores Práticas e a mudança dos regulamentos do novo mercado, simplesmente, veja, nesse código existe as companhias abertas listadas na B3 devem relatar que modelo de avaliação, como fazem a avaliação de conselho. Só isso, eu tenho uma consultoria de governança, Better Governance é a minha consultoria. Nunca recebi tanto pedido de proposta para fazer avaliação de conselho quando este regramento passou a existir de relatar, veja, como seria. Dito isso, eu ainda sou mais liberal em relação à regulação. E eu tenho conversado ao longo da vida muito com o regulador. Eu entendo que o papel deles é difícil. Em algum momento, eles entendem que tem que intervir e a lei é o único caminho. Tirando as ressalvas que eu acabei de dar como aprendizados que tive ao longo da vida, eu ainda acredito que nós devemos incentivar, prefiro o incentivo do que o engessamento, porque, pelo que acaba de trazer para vocês e explorar as ideias,
é a dinâmica dos conselhos que vai fazer a diferença. Você pode ter os regramentos e as leis que tiver. Nós, humanos, encontramos alternativas de burlar, criamos condição. Então, eu prefiro o incentivo. Ao mesmo tempo, eu entendo a situação do regulador, mas eu prefiro que a gente continue trabalhando por mecanismos que façam a governança funcionar e criar valor para toda a sociedade, não só para a empresa, inclusive. Resposta longa, mas eu quis ser honesta com o meu, hoje, um pouco mais de entendimento da questão da regulação. Posso só dizer uma coisa? É só uma frase. Para a primeira pergunta do Cavalheiro, do seu livro. Uma frase só que eu li em inglês e então vou dizer, mas não é muito elegante, mas é uma boa frase, é uma outra sobre esta diferença entre o gerir e o supervisionar, que é o papel do conselheiro, do não executivo, nose in, fingers out. Né? Nariz lá dentro. Nariz lá dentro é importante, mas as mãos, mas os dedos não fazemos, mas pergunto. Mas vamos ver a que é que cheira. É meter o nariz um pouco. E é o conceito de que a tendência, às vezes, do conselho querer entrar demais na operação, principalmente um conselheiro formado por ex-executivos, ou recentemente executivos, é enorme, né? E aí, realmente, ele deixa de ter o seu papel. Claro que no momento de crise, né, o conselho acaba ficando mais próximo, tem que ficar. Eu fui conselheira de empresas vivendo momentos de crise sem precedentes no mundo. Eu fui conselheira da Vale no momento em que aconteceu o Brumadinho. Nós tivemos, em um ano, nós tivemos perto de 50 reuniões de conselho. O conselho estava ingerindo? Não, nós estávamos administrando uma crise, portanto, naturalmente estávamos mais próximos. Mas é esse o conceito, nariz dentro e as mãos fora. As mãos devem os executivos ter. Muito bem. Há uma questão mais? Vai ser a última. A propósito deste tema da ingerência, como é que vê a potencial contradição entre a independência que o Conselho tem que ter, para ser verdadeiramente independente, e o facto de ser eleito pelos acionistas que têm, nessa medida, algum poder de ingerência que advém do facto de serem acionistas, de serem os donos da empresa? E, portanto, como é que vê a gestão sobretudo os momentos mais críticos em que o acionista diz não, tem que ser assim, os senhores são todas ótimas pessoas, mas o capital em risco é meu. Portanto, a questão de independência é talvez um dos elementos mais difíceis de você efetivamente conseguir. Você tem indicadores da independência e o regulador e o autorregulador usam esses fatores. Não ter sido prestador de serviço, não ter sido executivo, são indicadores visíveis e palpáveis. Mas a atitude de independente, que é a independência de consciência, você só observa sentado na sala de conselho. E eu testemunhei muitas vezes conselheiros ditos independentes, eleitos por acionistas minoritários, não necessariamente agirem com independência em relação a qualquer fator, em relação aos executivos, ao acionista controlador ou qualquer outro stakeholder da companhia. O vínculo com o acionista controlador, na lei brasileira, qualquer conselheiro é independente, deve ser independente, independente daquele acionista que o elegeu. Nós sabemos que isso é algo a ser almejado, mas sabemos muito bem que há, desde relações sociais, a relação de dependência que tornam essa independência ameaçada. Aí, de novo, não há regulação que resolva. Quer dizer, a regulação pode criar fronteiras, pode criar limites, mas nós estamos falando de uma questão de consciência. E aí, isso deve ser desenvolvido ao longo do tempo. O pensamento que eu trago é toda vez que um conselheiro senta e vai formar o seu julgamento, e muitas vezes é muito difícil você tomar certas decisões, porque não há certo e errado, nós vivemos, não há branco e preto, nós vivemos em situações cinza o tempo inteiro. Se o foco for qual é o melhor para a companhia, independente de qualquer dos seus stakeholders, ou considerando o equilíbrio de interesses, você estará tendo uma atitude independente. Mas este vínculo é muito difícil e por isso mesmo que se busca tanto
um percentual de conselheiros independentes e que explicitamente tenha indicadores desses não vínculos. Mas é algo a perseguir. Bem, estamos então na hora. Rapidamente agradecer à Sandra Guerra e à Clara Raposo por terem partilhado aqui connosco a sua visão, a experiência e um pouco também dar-nos, se quisermos, uma perspectiva um bocadinho diferente, nova, relativamente a estes temas. Eu vim por circunstâncias várias, já nesta vida de administrador não executivo há bastantes anos e continuo a achar que há muita coisa que eu não sei e que há muita coisa para aprender. E sobretudo, quando nós falamos desta dimensão que me interessa muito mais cognitiva, mais comportamental, porque no fim do dia a governança é feita por pessoas, de facto é um mundo inteiro de aprendizagem ou aprendizado, como diria a Sandra, que nós estamos ainda por fazer. Eu gosto sempre de contar um episódio, mais ou menos anedótico, mas que diz um bocadinho, mostra um bocadinho como esta verdade é verdadeira. Não no atual Conselho de Administração que presida, que é a dimensão pandémica, mas no anterior, a meio do mandato, eu resolvi fazer uma experiência, que foi passar a cada 3 reuniões a rodar a posição das pessoas na sala. E é verdadeiramente impressionante o impacto que isto tem. É incrível. Porque é disruptivo, gera proximidade, gera networking, gera outro tipo de envolvência das pessoas, uma coisa tão simples quanto esta. Portanto, quer dizer, E gerou desconforto, aposto. claro que sim, mas a seguir ao desconforto vai a seguir uma coisa melhor. Não é? E, portanto, de facto, há às vezes muitos pormenores que têm a ver, sobretudo, com o facto de sermos pessoas que estamos a interagir e a tomar decisões, que é de facto um mundo muito importante para explorar. Portanto, este é um livro que eu acho que é muito interessante, porque nos dá muitas pistas, como também a esse nível podemos melhorar as coisas. Dito isto, e terminando como comecei, muito obrigado, Sandra, por ter partilhado connosco esse seu livro, muito obrigado, Clara, por os comentários que fez, e a todos foi um gosto estarem aqui.